Muito bom dia, quarta-feira, depois de um feriado, né? Para a gente dar aquela descansada, também daquele passeio, né? Feriado de finados. Estamos aqui ao vivo no Manhã IPP, né? Esse programa feito especialmente para você. Um programa cheio de novidade, de notícia, de conversa, de coisas que edificam a nossa vida. Quero dar muito bom dia para você que está aí do outro lado, né? Já tomou seu cafezinho? Está tomando? Bom café, bom dia, né, para você que está aí começando o dia. Obrigado pela sua companhia e principalmente por você abrir a porta da sua casa e termos a oportunidade desse momento juntos, né? E hoje nós vamos falar sobre missões na universidade com o Dr. Rafael Gama. Missões na universidade a gente sabe que não são fáceis, né? A maioria dos pais se preocupam quando os jovens chegam nessa idade. Enfim, sabemos pela realidade, né, dos fatos aí, como é difícil essa fase da universidade. E eu quero dizer para você que está aí assistindo, já aproveita, já compartilha esse link, porque pode ser bênção na vida de alguém. A esperança em Cristo para todas as coisas, para tudo, Cristo tem resposta. Mesmo que às vezes é o silêncio a resposta dele, mas ele não deixa de agir mesmo no silêncio. Então confie, descanse, porque há esperança também e na universidade. E hoje nós vamos falar com o Dr. Rafael Gama, Missões na Universidade. E aproveitando esse gancho, eu quero quero falar de uma matéria que saiu no veículo de comunicação Guia-me, né, com informações da Lifeway, que diz que 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos da faculdade. Segundo a pesquisa da Lifeway Research, 66% dos jovens deixaram de frequentar a igreja por pelo menos um ano entre 18 e 22 anos. E as igrejas podem estar cheias de adolescentes, mas um novo estudo publicado na última semana mostra que estudantes universitários podem ser mais raros nos cultos de domingos. E segundo a pesquisa da Lifeway, outros 34% continuaram frequentando 2 vezes por mês ou mais. Embora o índice de 66% seja preocupante para os líderes, os números podem parecer mais promissores quando comparados a um estudo de 2007 da Lifeway Research. Anteriormente, 70% dos jovens entre 18 e 22 anos saíram da igreja por pelo menos um ano. A boa notícia para os líderes cristãos é que as igrejas parecem não estar perdendo mais estudantes do que há 10 anos, né? No entanto, a diferença na taxa de desistência não é grande o suficiente para dizer o que realmente melhorou, disse Scott McConnell, né, diretor executivo da Lifeway Research. E a taxa de saída da igreja aumenta com a idade, concluiu o estudo, né? Enquanto 69% frequentava a igreja aos 17 anos, o índice cai para 58% aos 18 anos e 40% aos 19. E quando chega aos 20, cerca de 1 a cada 3 frequentam a igreja regularmente. Aí uma matéria da Guia-me, né, com informações da Lifeway. Você vê que é preocupante, né, mas fica variando aí, né? Daqui a pouco mais o Rafa vai explicar com mais conhecimento, mais sabedoria e também, né, gente, com uma fidelidade a Deus que é impressionante no Rafa. Quem não conhece ainda vai ter a oportunidade de conhecer esse doutor em História. Daqui a pouco eu apresento o Rafa para vocês, né? Doutor em História e um homem de Deus fiel que vai poder falar com propriedade, né, sobre esse assunto. Antes eu vou ler Eclesiastes 11, de 9 a 10, para você meditar um pouco na palavra de Deus, que diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são
vaidade. Está lá em Eclesiastes 11, 9 a 10. Você vê que ele diz para aproveitar, para curtir, mas que tudo a gente prestará conta. Há prazer na santidade, há prazer na liberdade que a santidade nos promove. A gente tem que parar para pensar nisso, né? A gente pode curtir a vida e aproveitar de uma maneira pura, de uma maneira que agrada a Deus, e só nesse sentido, em santidade, que há a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer. Não há prazer fora da santidade, prazer real, prazer genuíno, eu estou falando. Tudo é enganação, tudo é vaidade. Como fala aí, se eu estiver errada, que Deus me corrija. Vamos lá. Stories que edificam. A gente escolheu stories para compartilhar com você. Stories que a gente viu aí no Instagram e a gente compartilha com você. Vamos lá para esse quadro gostoso para a gente receber uma mensagem aí e compartilhar com você. E stories que a gente escolheu foi da Tainá Félix. Tainá tá arrasando nos stories aí, né? Segunda vez já que a gente escolheu um dela. Ela postou lá sobre Atos 2:44, que diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Olha que versículo interessante, vou repetir. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Olha, depois vamos ver, né, o que o contexto desse texto quer dizer, para não falar besteira, né? Mas é interessante pensar nisso, né, que tinha tudo em comum. Eu acredito que esse texto esteja falando daquilo que a palavra fala, né? A perspectiva do coração alinhada com a vontade de Deus, né? Então vamos lá para o segundo Stories, que é da Giovana Queiroz, que postou sobre Romanos 4, 20 a 22, que diz assim: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Muito bom o post da Giovana Queiroz. Amamos, Giovana. E por isso que a gente postou aqui, compartilhou aqui, a gente compartilha ao vivo, né, online. Muito bom, Giovana, parabéns, né, aí por compartilhar, né, uma palavra que edifica a sua vida e pode fazer diferença na vida de tantas pessoas, né? E se você aí viu uma palavra que edificou a sua vida, posta aí, marca a gente também no Manhã IPP, @manhãIPP no Insta, que a gente compartilha aqui para edificar a vida de outras pessoas, né? E, gente, vamos lá, a gente vai falar sobre missões na universidade hoje, e quem vai falar com a gente é o nosso querido doutor Rafael Gama, que já está aqui com a gente. Ele é doutor em História na Pontífica Universidade Católica de São Paulo e professor de História com especialidade em História do Cristianismo, História das Missões e História das Religiões. É professor do Seminário Teológico A.W. Tozer e professor modular de pós-graduação da Faculdade Batista Teológica em São Paulo. Olha que coisa linda, um servo e amigo de Cristo que nas horas vagas se infiltra nos lugares mais obscuros da cidade, procurando levar a única luz aos que estão cegos pela escuridão deste mundo. Quero dar bom dia para o Rafa. Bom dia, Rafa, doutor. Prazer tê-lo aqui, recebê-lo aqui para falar desse assunto tão importante que preocupa tanta gente, mas que há esperança, né? Bom dia, Rafa. Com certeza a esperança. Lídia, eu que agradeço pelo convite, é um assunto muito importante, é um assunto que faz parte do cotidiano de muitos jovens, eu acredito que é muito importante, é singular que nós trabalhemos esse assunto hoje. Então, agradeço demais o convite e a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante no cotidiano dos jovens para vocês. Ai, que bênção. Com certeza você vai amar, vai falar o seu coração e vai dar uma luz aí para a gente pensar, mesmo que você não tenha jovens na família, ou se tiver jovens, com certeza essas informações vão ser muito úteis para você poder abençoar, né, as pessoas que estão com dúvida nesse sentido, as pessoas que precisam de uma palavra, porque há desespero por parte dos jovens, há desespero por parte dos pais, dos professores, dos pastores, enfim, de muita gente. A gente vai conversar daqui
daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas aí a gente já volta conversando com o Rafa sobre missões na universidade. Aproveita, compartilha o link aí, já manda no grupo, porque vai valer a pena esse assunto, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para tomar uma aguinha rapidinho, já já a gente está de volta. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Pois foi ele quem venceu em meu lugar. Conferência Jovem Impacto 2021. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De volta agora com o Rafa. Que bom poder conversar com você e compartilhar nossa conversa, né, Rafa? Que muitas vezes é nos bastidores e a gente fica aqui pirando nas ideias, porque o Rafa desenvolve um trabalho muito bonito e agora a gente poder compartilhar com as pessoas esse assunto tão importante, né, Rafa? Sim, que é com missões certeza. na universidade, né? Com certeza, é um assunto muito importante de ser trabalhado, porque muitas vezes é um tipo de assunto que aflige a igreja, muitas vezes, com muitos jovens que se desviam da fé quando entram nessa instituição ou nessas instituições. Então é interessante que a gente trabalhe bastante esse assunto, porque a maior parte dos jovens vão entrar na universidade de alguma forma. Inclusive, nas últimas décadas, aumentou e muito o número de jovens que entram em alguma instituição de ensino superior. Então é muito importante que a gente entenda que instituições são essas, como é que elas funcionam, para que a gente possa entender com o que esses jovens vão lidar quando entrarem nessas instituições. E como as pessoas que estão envolvidas com esse jovem lidarem com ele, né? Lidar com eles, né? Porque é uma preocupação tanto dos pais, quanto de pastores, quanto de amigos e dos próprios jovens, né, Rafa? Porque uma vez eu ouvi um jovem cristão desesperado falando, é desesperador dentro da faculdade também, para o próprio cristão dentro da faculdade que quer manter firme, é um desafio muito grande também, né? Sim, com toda certeza. É verdade. Ô, Rafa, conta um pouquinho do seu trabalho, você é doutor e desenvolve um trabalho incrível, também é evangelista, missionário, né? E eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho para as pessoas entenderem como que é essa missão que você faz. Ótimo. Bom, desde 2016 para cá, eu tenho trabalhado muito com evangelização e missões urbanas.
Então, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Assim, eu tive um chamado para isso mais ou menos em 2014. Quando eu cheguei em São Paulo, cheguei aqui em São Paulo em 2012 para fazer mestrado em História. E quando eu cheguei aqui, a primeira igreja que eu congreguei foi essa, foi a Presbiteriana de Pinheiros. E quando eu congreguei aqui, eu fiquei muito ativo na igreja. Eu trabalhei em muitos projetos dentro da igreja, né? Fui líder de PG, eu liderava um grupo de oração também. Às vezes trabalhava até em evangelismos, liderava em avanços missionários. Eu lembro. Então eu trabalhava muito internamente. Só que Deus me incomodava muito para trabalhar para fora dessas quatro paredes aqui da igreja. Mas que seja muito importante pessoas que trabalhem dentro da igreja, para programas de dentro da igreja, para manter essa estrutura toda aqui, também tem aqueles que têm um chamado para trabalhar para fora, para tentar pegar as pessoas de fora, que não são cristãs, e apresentar Cristo para elas. E esse chamado para ir para fora, sabe, para trabalhar fora das quatro paredes da igreja, ele foi me consumindo, assim. Mas eu lembro, e eu queria muito trabalhar isso aqui, porque às vezes pode até ser um incentivo para quem está assistindo e queira também participar e ter esse chamado para evangelizar, certo? Eu tinha um certo receio, medo de evangelizar, especialmente na universidade, por achar que era um público muito difícil, muito complicado, né? Eu mesmo não cresci na igreja, então eu já fui um universitário bem rebelde contra o cristianismo, daqueles bem de ciências humanas, bem caricatos, assim. E por já saber como eu era e como os jovens da universidade são, aqueles que não são cristãos, muitos deles são, não todos, claro, eu sempre tinha aquele receio de evangelizar esse público por imaginar a dificuldade e até mesmo me sentir incapaz também. Você vê seus próprios pecados, seus próprios defeitos, e você sente aquela incapacidade de seguir aquele chamado que Deus te deu. Então isso me travou muito por alguns anos. Então eu acabei me acomodando no trabalho interno da igreja. Até porque na igreja, quando você faz um bom trabalho, normalmente você é aplaudido, né, pela igreja, você é bem reconhecido. Agora, se você faz um trabalho cristão fora da igreja, não vão te aplaudir, pelo contrário. Vão te apedrejar, vão te crucificar, vão falar mal de você, certo? Então, havia todo esse receio, e Deus foi tratando esse receio com o tempo. Tanto tratando internamente, eu comecei a aprender cada vez mais da graça de Deus, o quanto que Deus já está comigo onde eu fosse. Não importa onde eu fosse, Deus já está lá junto. Deus nunca ia largar da minha mão, né? Ele ia estar comigo até a consumação dos séculos. Isso aí, então, assim como termina ali o livro de Mateus, com essa afirmação. E eu lembro que o estopim, eu começar isso, foi, inclusive, com a universidade, que eu fazia parte. Eu tinha terminado o mestrado na PUC. De vez em quando eu falava de Cristo para algum colega, mas eu não fazia um trabalho efetivo lá, focado ali na universidade que eu estava. Até que eu lembro de um dia, e aí era logo aquele período eleitoral que houve, de 2014, final das eleições de 2014, das eleições não, da campanha eleitoral de 2014, que estava ali aquela polarização PT e PSDB, que iniciou aquela polarização que a gente está vivendo até hoje, né, politicamente. E aí, nessa polarização, eu lembro que um dos candidatos, que foi a Dilma Rousseff, era candidata do PT, ela foi até a PUC São Paulo, ela foi no teatro lá da PUC São Paulo, que pertence à PUC, que é o Tuca, e ali ela fez uma campanha eleitoral lá, e a PUC permitiu que ela tivesse esse espaço. E até é normal, porque a PUC ela tem um viés mais à esquerda, então eu já estava acostumado com isso. A Dilma foi lá, fez ali a propaganda dela, normal, fiquei indiferente a isso. E aí, eu estava, inclusive, eu nem estava na PUC nesse dia, eu estava em casa. E aí, ok, né? Passou a propaganda na TV. E aí eu lembro que no outro dia começou a circular uns vídeos nas redes sociais desse mesmo dia, em que houve essa propaganda política na PUC, mas circulou vídeos de uma outra área da PUC, que a gente chama de prainha. E nisso, muitos estudantes e professores da PUC começaram a fazer também sua propaganda política a favor do partido que eles queriam ali que vencesse as eleições, no caso, o partido do PT. Que até aí também era muito comum que isso acontecesse na PUC. Então, também fiquei muito indiferente a isso. Só que eu lembro de um docente que falou, lá um professor que falou, que a fala dele mexeu muito comigo. Porque ele começou, no decorrer da campanha dele, começou a falar, olha, e além disso, tem o cristianismo, que é uma religião do atraso, uma religião retrógrada, e começou a difamar o cristianismo assim, no meio daquele discurso. E aquilo mexeu muito comigo. Porque aquilo foi quando Deus falou comigo, olha, tá vendo o ambiente que você estava? Você não fez nada até agora
para levar o meu evangelho ali. Nossa. Aquilo ali me destroçou. E como eu estava terminando o mestrado, eu falei, putz, eu não tenho nem tempo mais, porque eu já terminei o meu tempo aqui na universidade. Eu comecei a orar para Deus e falei, Deus, eu preciso voltar lá. Então, comecei a orar muito para eu conseguir passar no doutorado na PUC e conseguir voltar lá e falar, não, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou focar na universidade se o senhor me deixar entrar lá de novo. E assim aconteceu, eu consegui passar no doutorado lá com bolsa, fiz, inclusive, meu tema em História do Cristianismo, e ali eu comecei um trabalho de evangelização na universidade. E aí eu trabalhei muito orei muito para Deus me dar direcionamentos, e ali Deus me deu muitas formas, estratégias de trabalho. Um deles foi evangelizar militantes. Então, eu me infiltrava na militância comunista, eu aproveitava essa cara de ciências humanas aqui que eu tenho, esse cabelo. Agora a minha barba está até feitinha, então agora está... Mas eu já fui bem mais desgrenhado do que vocês estão vendo aqui. Aproveitando que tinha essa cara de ciências humanas, essa cara que realmente essa cara aqui bem de universitário descolado, e eu me infiltrava na militância, e para eles era muito tranquilo, eles não estranhavam a minha presença. Aí eu me infiltrei na militância comunista ali, eu andava muito com eles, e me marcou muito uma fala de hoje ele é missionário transcultural, na época ele estava em preparo ainda, acho que vocês já entrevistaram ele, que é o Lucas. Sim, o Lucas... Qual é o sobrenome dele? Esqueci. De que ele faz missões Vai falando que eu vou lembrar. Acabou de fugir também o nome. Eu vou lembrar. Mas na Mongólia? Na Mongólia, exatamente. Isso. A gente fez perspectiva juntos, então a gente conversava muito, a gente tinha uma boa amizade. E ele também, antes de ir para a Mongólia, ele fazia missões na USP. E aí ele sempre falava, Rafa, a melhor forma de você fazer missão é ser como Jesus fazia, você andar com as pessoas. Isso me marcou muito, isso foi basicamente um diferencial nessa minha vida de evangelista. Porque aí foi quando eu fui fazer na PUC exatamente esse conselho, ser como Cristo, andar com as pessoas, ter ali um tipo de relacionamento, de amizade com elas, e no decorrer do relacionamento ir evangelizando e falando de Deus, e falando de Cristo, e falando do Evangelho. Então fazia isso, eu ia lá na militância comunista, eles ficavam ali sempre estudando Karl Marx, Friedrich Engels e outros autores comunistas, eu ficava lá estudando com eles, e no decorrer desse estudo a gente fazia amizade, e no decorrer da amizade eu falava de Cristo para eles. Fui na militância anarquista da PUC e fiz a mesma coisa. Me infiltrei entre os anarquistas, então eles estudavam lá Bakunin, estudavam diversos autores anarquistas, estudava junto com eles, no decorrer da amizade, a gente ia fazendo amizade, eles iam pegando confiança em mim e eu ia falando de Cristo para eles. Inclusive, depois eu até descobri que eram militantes rivais, eu tive até um certo problema com relação a isso. Mas eu sempre fui meio kamikaze mesmo. O mais difícil é evangelizar a militância, então eu vou para a militância mesmo. E ali eu consegui falar de Cristo para um jovem, até era um líder da juventude comunista ali. Falei de Cristo para ele, achei até que ele ia pegar porrada nesse dia, mas ele não me agrediu, pelo contrário, ele falou, vou pensar no que você está falando. O que para mim já foi uma vitória, porque quase ninguém se infiltrava na militância. Eu não conheci até agora nenhum cristão assim que se infiltrou nessa militância sem se contaminar com a ideologia. E para isso acontecer, eu consegui ainda evangelizar um líder da juventude comunista, para mim foi uma grande vitória. É verdade. E a partir daí eu continuei. Aí me chamaram para liderar a ABU também na universidade, então ajudei ali, liderei junto com outros mais 2 jovens, ali a gente fazia trabalho já de estudos bíblicos para jovens universitários cristãos, que aí eu vi que precisava muito também uma atuação nessa área, porque muitos jovens cristãos, quando entram na universidade, têm diversas dúvidas, às vezes com o que o professor fala, e talvez a gente já até fale disso mais para frente, né? Com qual que o professor fala, que distorce um pouco de uma verdade bíblica, e aí ele fica naquela dúvida, não tem ninguém para responder, aí eu estava lá, ia lá e respondia. Então, acabei trabalhando também com jovens universitários cristãos e também liderei um grupo de oração ali para que a gente orasse, clamasse, para que o Espírito Santo atuasse ali poderosamente na PUC.
Rafa do céu, é muito. Vocês estão vendo por que que eu falei que é um privilégio poder compartilhar com você a história que a gente às vezes encontra o Rafa, né, nos corredores aqui e ouve as histórias incríveis, porque não é o meu meio, né, o meio de universidade, mas quando a gente escuta histórias assim, é realmente impactante ver Deus agindo através de alguém na universidade, alguém disposto, alguém que se dispõe. E é muito bonita a história que você falou, que passou o tempo, e isso é uma coisa que a gente às vezes não se dá por conta, né? Mas Deus age mesmo assim, né? Sim. Passou o tempo, você não tinha mais o que fazer, Deus foi lá e desenvolveu esse trabalho lindo e despertou no teu coração, né, Rafa? Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção muito foi que você falou que não conheceu nenhum cristão que se envolvesse que fosse cristão que se envolvesse, né, sem se envolver com o idealismo, né, com as ideologias, né. Isso é muito forte, né, se corromper com as ideologias, né, Rafa? Você não conheceu ninguém nesse caminho, assim, que tivesse firmado lá com esse propósito igual você estava, assim, mais ou menos? Nas militâncias, não. Houve cristãos que souberam, conheci diversos cristãos de universidade que sabiam separar, sabiam filtrar ali o que era dito com a sua própria fé e a sua própria perspectiva de fé. Isso eu conheci alguns. Mas cristãos que quisessem evangelizar militantes, os militantes que estão ali nos DCEs e dentro das universidades, infelizmente, eu não tive. Eu tive que fazer isso sozinho porque não tinha nenhum cristão para ir comigo. Nossa. E os que... Não digo os que iam, mas eu conheci cristãos que se envolveram ali em alguns grupos de militância mesmo, e esses grupos acabaram entrando na onda, esses cristãos acabaram entrando na onda, acabaram também absorvendo muito, sendo muito influenciados pelas ideologias que são propagadas nas militâncias. É verdade. Então, agora, um cristão que não se envolveu, que não foi influenciado fortemente por essas perspectivas ideológicas que haviam nas militâncias e que foi lá evangelizar, isso eu infelizmente não conheci. Queria muito ter conhecido, queria muito, inclusive, andar com essa pessoa, infelizmente eu não conheci. Não quer dizer que não tem, deve haver, mas infelizmente eu não conheci. Mas olha, Rafa, vou te falar uma coisa, só de ter um igual você lá dentro já nos dá muita esperança, sabe, Rafa? Assim, porque a gente vê Deus fazendo e levantando alguém que se dispõe. E você vê como são as coisas, né? Hoje a gente vê na internet tantos debates, as pessoas julgando sem conhecer as pessoas. Sim. Imagina quem te vê, às vezes, lá dentro. Por isso que é bom não se importar com o que os outros pensam. Sim, exatamente. E a motivação do seu coração está correta, né, Rafa? Porque hoje, nessa briga de ideologias, essa briga de religião, essa briga de política, essa briga, você vê que tem alguém, o reino de Deus continua avançando. Existem pessoas que estão lá dentro, né, para levar o evangelho. Sim. E isso é a coisa mais linda que Deus faz, né, Rafa? Sim. Uma coisa que eu aprendi nessa minha vida, especialmente evangelizando nas universidades, é que Deus muitas vezes ele age no invisível. E essa foi uma frase que uma amiga minha que já era cristã, mas eu aconselhava ela lá dentro, foi ela que me falou isso. Porque teve um episódio em específico, foi 2016, eu lembro, esse caso está bem vivo na minha memória, que tinha, eu acho que era para véspera das eleições municipais aqui em São Paulo, e tinha uma candidata a vereadora do PSOL, que inclusive ela ganhou posteriormente. Ela foi lá discursar na PUC, né, fazer campanha eleitoral e tudo mais. E aí ela foi lá, discursou, e na discussão ela sempre falava, olha, um dia aqui... E ela discursou num pátio chamado Pátio da Cruz, porque tem uma cruz ali no meio do pátio. E ela discursou, olha, um dia eu estava aqui nessa universidade, e para a igreja não oprimir a gente, um dia eu dei um beijo lésbico aqui em frente a essa cruz. E ela começou a fazer esse tipo de discurso, né? Que na PUC, gente, é muito normal. Normal. E aí o diferencial nesse dia foi porque tem aquele... que hoje ele é deputado federal, na época ele não era, aquele Mamãe Falei, Arthur Duval, né? Ele foi lá, pegou uma câmera, foi lá para provocar os militantes de esquerda que estavam lá. Então ele foi lá, começou a fazer perguntas, que é normalmente o que ele faz, né? Se alguém foi na internet conhece ele, sabe como é que é. E começou esse debate, que é aquele debate da polarização que ocorre hoje em dia, né? Um rapaz mais de direita, a menina mais de esquerda, começam a debater. E eu lembro que me chamou muito a atenção o fato de ter uma cruz ali e ninguém está se importando com ela. Então havia um debate político ali que começou a ocorrer. Aquele garoto, né, o Arthur Duval, ele tem um grande alcance nas redes sociais. Aí eu falei, bom, esse debate aqui vai para as redes sociais, vai viralizar com certeza, e essa cruz vai ficar esquecida. E aí aquilo mexeu muito comigo,
E no outro dia, quando eu estava lá na universidade, eu conversei muito com os estudantes cristãos. Eles falaram isso: olha, de fato, a cruz vai estar esquecida, só que a cruz, normalmente, ela sempre é esquecida aqui nesse mundo. Nossa. Então, que porque forte. muitas vezes o trabalho que Deus faz é invisível mesmo. Esse mundo jaz no maligno, então muitas vezes o Cristo não vai ser reconhecido, mas ele no invisível está agindo. Exatamente. E aí uma amiga minha, inclusive, falou isso, porque ela falou: olha, Rafa, você edificou tanto minha vida com determinada coisa que você falou. Aí outro veio e falou: olha, Aí. graças aos estudos que a gente fez, eu consegui evangelizar um amigo meu aqui. Isso não vai estar publicizado na internet, não vai viralizar, mas Deus está agindo. Isso. E um versículo, para fechar só esse assunto, um versículo bíblico que marca muito, seja na missão que eu fiz nas universidades ou em outros locais, que me marca muito, é aquele versículo em que de que vale o mundo inteiro e você perder a alma. Por que esse versículo me marca muito? Porque se você ler na entrelinha desse versículo, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não importa se eu tomo posse, sou conhecido nesse mundo inteiro, se eu tenho todas as riquezas do mundo. Se eu, no decorrer do meu trabalho, se uma pessoa, Eu também penso assim. se uma pessoa ela for convertida e sendo eu um instrumento para isso, que converte a Deus, eu sou só um instrumento. Se uma pessoa ela for salva para Cristo, se Cristo evangelizar salvar uma pessoa, para mim já vale mais do que ganhar esse mundo inteiro. Já vale mais do que reconhecimento e tudo mais. Porque esse é o valor que uma alma tem para a pessoa. Vale mais do que tudo isso aqui. Exatamente, Rafa. E você sabe que eu estava aqui te ouvindo e eu ia perguntar se você sabia de um testemunho, alguma coisa de alguém que tinha ouvido falar, você já falou aí, né? Mas, e aí ao mesmo tempo veio assim no meu coração que uns plantam, outros regam e outros colhem, mas sim. continua crescendo. E foi exatamente o que você falou. É lindo o que o Espírito Santo faz, né? De nos trazer essas respostas. E às vezes a gente vê que é numa frase que você falou e uma vida foi transformada. A gente viu na conferência de avivamentos que muitos avivamentos começaram por uma pessoa quebrantada orando, né? Uma pessoa invisível lá, Deus fazendo, né? Quantos reinos eu já vi que na China o evangelho ele é passado invisivelmente, ele é levado assim, né? De uma forma miraculosa, né? É muito bonito. Então é bonito de ver isso e como isso nos traz esperança, sabe, Rafa, de uma realidade do que a gente vê. E às vezes preocupa pais, mães, jovens, né? E isso nos traz esperança. É Cristo nos mostrando o que Ele faz, né? É muito bonito. Com certeza. Mas eu vou aproveitar e perguntar se tem algum desses que te marcou. Você falou de uma frase que te marcou. É muito forte a sua história, muito bonita a sua história, Rafa. Isso é para a glória de Deus, a gente sabe, né? A gente sabe disso. Mas eu queria te perguntar se tem algum que você marcou que alguém falou assim, nossa, aquilo que você me falou já falou, né? Mas tem um que te marcou mais, assim, do geral, de toda essa história toda? Deixa eu ver. Eu acho que foi o meu orientador de doutorado. Foi ele que mais me marcou, assim. Porque eu lembro que a gente criou uma amizade, até hoje eu sou muito amigo dele, gosto muito dele, tenho um grande carinho por ele. E eu lembro que e ele sempre falava assim, ele sempre respeitou muito minha fé. A gente nunca teve problemas com esse assunto, mas teve um dia que a gente já tem uma amizade, já tem uma grande proximidade, tanto de amizade quanto de trabalho, ele começou a questionar um pouco minha fé de curiosidade que ele tinha. Olha que legal. Então ele começou a perguntar e ele se dizer ateu, ele começou a fazer questionamentos para mim que eram questões que ele tinha. Olha A gente isso. começou a conversar, dialogar, e ele entrava com o assunto sobre a fé. E olha que o meu orientador ele é especialista em história do cristianismo. Tanto é que por isso que ele era meu orientador. E aí a gente foi dialogando, conversando, eu percebi que mesmo ele sendo ali professor da PUC, um professor muito renomado e muito bom, ainda assim havia algumas questões básicas que ele desconhecia sobre cristianismo. E a gente foi dialogando, conversando, e depois dessa conversa, ele começou a falar, vou repensar um pouco. Você me fez repensar sobre minhas perspectivas de fé. Meu Deus do E chegou a um ponto que eu lembro que no outro dia, um estagiário próximo a ele chegou comigo e falou, Rafa, por que você conversou com o professor ali? Eu falei,
eu comecei sobre a minha fé e tudo mais. Não, porque ele está falando agora de Deus o tempo inteiro agora. Aí eu fiquei assim, de queixo caído. E aí quando foi a minha... Aí desde esse dia, de vez em quando ele pediu essa Rafa, eu sei que você está orando por mim, então pode continuar orando. A ponto de, no dia da minha defesa, ele fala, olha, eu agradeço muito porque o Rafa é alguém que ora por mim. No dia da minha defesa de tese. Isso me marcou muito, muito mesmo. Meu Deus. Porque às vezes o universitário tem muito medo de falar da sua fé como professor. Eu acho que se você tiver respeito, se você souber ali o momento correto, respeitar também a perspectiva do outro, entende? No momento correto, e você sendo um bom aluno também, um aluno que aquele professor, né, te enxergue como um bom aluno, você vai ter oportunidade de evangelizá-lo. Exatamente. O Rafa, e tem um ponto aí muito interessante também, que é o conhecimento, né? Você sempre foi dedicado a conhecer o cristianismo e isso é importante também, buscar informações, Demais, né? demais. Porque você vai conversar e expor, né? Tá certo que tem a parte que é a graça de Deus que já derramou sobre a sua vida, que é perceptível, né? Tem frutos assim que a gente percebe que é o respeito, a humildade, o domínio próprio, são frutos do Espírito, né, Rafa? Isso é Deus que dá, Sim, né? com certeza. E se alguém deseja ser assim, pode pedir. Se alguém não for assim ainda e dizer, nossa, eu quero ser assim, é Deus que dá. Eu acho que esse desejo quebrantado diante do Senhor, Ele dá essa parte que é impossível de nós alcançarmos por nossas próprias forças. Mas o estudo é importante, né, Rafa? Demais, demais, demais. Para mim foi fundamental. Não só o estudo. É muito importante que você tenha um preparo, especialmente espiritual. Sim. Mais do que até o próprio... Embora o estudo é quase tão importante quanto, tá? Então, não quero menosprezar o estudo aqui em nenhum momento. Vamos, por parte, explicar o seu grau de importância. Por que é importante o espiritual, por exemplo? Porque você se prepara espiritualmente, o que se prepara espiritualmente? Você aumentar a sua comunhão e sua intimidade com Deus. Você aumentando sua comunhão e sua intimidade com Deus, o que acontece? Vai ser algo vivo, materializado na tua vida. Então, se você chega numa universidade, e há universidades que os ambientes são muito hostis à fé cristã, não todas, mas em muitas. Mas se você tem Deus materializado na tua vida, não tem nenhuma teoria que um professor fale, e não tem nenhuma influência de um colega externo ou de uma turma externa que te façam cair da fé. Porque você vai ter diariamente um relacionamento com Deus ali. Você vai ter diariamente um relacionamento materializável e palpável com Deus na tua vida. Um relacionamento que te preenche por completo, que te enche espiritualmente. Então, isso é o mais importante. Isso é fundamental. O estudo também tem sua importância e uma grande importância, porque é o que vai fundamentar a tua fé. Quando você for perguntado, indagado na universidade sobre questões básicas da tua fé, é importante que você tenha essas respostas. Tanto para você mesmo, quanto para a edificação do outro. Porque às vezes quando a pessoa pergunta, ela pode perguntar por curiosidade, ela pode perguntar porque ela quer atacar a tua fé, e ela pode perguntar por desconhecimento. Então é importante que você tenha um bom entendimento da tua fé, tanto para você consolidar, entrar na universidade com uma fé consolidada, e para você propagar essa fé também para as pessoas. Então isso vai servir tanto para você mesmo quanto para a edificação do outro. É interessante que quanto mais você estuda com essa motivação correta, Deus vai te capacitando a estar sensível, né, para chegar nesse ponto e ir lá falar com aquele direcionamento do Espírito Santo, né, assim, tipo, calma, gente, né, mas assim, de falar com sabedoria ao ponto de dar frutos, né. Esse testemunho do diretor, do reitor, como que é? Professor, me marcou muito, assim. E eu quero aproveitar, Rafa, e ler aqui o comentário da Vitória, que escreveu assim: estou aqui da Flórida, Estados Unidos, agradecendo a Deus por sua vida, irmão Rafa, orando para que Deus levante homens e mulheres para cuidar dos nossos jovens. Minha filha está na universidade aqui e é igual. Você vê que é em todos os lugares do mundo, né? É um fenômeno ocidental. E tem a preocupação dos pais também. O que se falaria, Rafa, para os pais, meu Deus do céu? Bom, aqui depende muito do contexto, né? Eu não sei como é que está o contexto familiar de cada um. Vamos lá. Vou falar de um pai cristão que teve o filho criado na igreja, certo? Trabalhar um pouco com esse pai. Bom, acho que primeiramente você ter criado teu filho com fundamentos sólidos da fé.
Isso tanto numa questão espiritual, você ensinar seu filho a oração, a leitura da palavra. Isso é importantíssimo para a consolidação da fé. E segundo, ensinar muito seu filho a leitura, um conteúdo teológico mais consolidado. Não sei de qual igreja você é, não sei, há pessoas de diversas igrejas e denominações que assistem, mas se a sua igreja não tem uma EBD, uma escola bíblica dominical, ou se ela tem, mas você percebe que há uma deficiência teológica nessa escola bíblica, cobre que haja um aprofundamento ali do ensino teológico na tua igreja também, porque isso ajuda muito teu filho, desde a infância até a adolescência, em especial na adolescência, porque é o período pré-universitário, né? Então, se você investir no teu filho, investir na vida espiritual do teu filho, investir na vida intelectual do teu filho, dando a ele uma vida intelectual que seja uma intelectualidade com uma cosmovisão cristã, isso vai ajudar muito quando ele entrar na universidade. Porque o que ele se deparar de desafios a que vai atingir o lado intelectual e espiritual, ou as duas coisas, ele vai estar bem munido para enfrentar eles. Então é você investir tempo nisso, nessa criação do teu filho a nível espiritual e intelectual. Isso ajuda muito. É verdade. E no decorrer da universidade, se caso seu filho tiver alguns problemas, você ter preparo tanto para ajudá-lo, ouvi-lo, auxiliá-lo. Então, por isso que é importante que você, pai, mãe, também se prepare espiritualmente, também se prepare intelectualmente. E ajuda da igreja. Que a igreja esteja munida ali com amizades, porque muitas vezes não é só um desafio intelectual entrar na universidade e você encontrar com um professor ou um estudante mais dedicado que tenha um tipo de conhecimento que não seja vinculado com a fé. Mas, às vezes, a questão da amizade também. Às vezes, o jovem ele tem uma certa dificuldade de se integrar na igreja e na universidade ele não tem. E aí essas pessoas que o acolhem na universidade, elas vão acolher e vão levá-lo para os caminhos que elas seguem, ponto. E aí se tiver um jovem com um bom acolhimento na igreja, isso também ajuda muito que esse jovem se mantenha na fé. Isso é importante também para os jovens que estão na igreja saberem dessa importância, né, Rafa? A gente já vai chegar nos jovens, mas eu quero perguntar também o que você diria para os pastores das igrejas que estão preocupadíssimos com os jovens que estão na universidade, como lidar com isso também, né? Pastor é a mesma questão. O pastor é importante que ele se prepare também intelectualmente, também tenha um bom domínio teológico, além de se preparar espiritualmente. Porque eu conheci muitos jovens na universidade que muitas vezes vinham de igrejas onde o pastor não tinha um bom preparo teológico, mas o professor tinha um conhecimento acadêmico muito aprofundado. Nossa. Só que o conhecimento acadêmico que o professor tinha, muitas vezes, é até contrário, antagônico à fé cristã daquele jovem. Então, ele olhava para o pastor, bom, mas o pastor parece que não tem muito conhecimento, e o meu professor tem, eu vou ouvir meu professor. Ou meus professores, porque ele vai lidar com vários professores. E vai passar todo dia com eles, de segunda a sexta. Com o pastor, normalmente ele vê no domingo. Então, é muito importante, primeiramente, que o pastor se prepare de diversas formas, inclusive a teológica, inclusive a intelectual também. Isso ajuda muito na hora de passar o conhecimento e passar um conhecimento que dê ao jovem também essa munição teológica, intelectual, para que ele entre num ambiente que é intelectualizado. E outra coisa, eu conheci muitos, aí já é um lado negativo que eu vi na PUC. Eu conheci muitos pastores que entravam na PUC para fazer pós-graduações, inclusive cheguei a dar aula para alguns desses pastores, quando fiz um curso lá de História das Religiões, ministrei um curso junto com o meu orientador, e eu via que muitos desses pastores passavam por lá, mas eles passavam muito com a perspectiva do diploma. E aí, a universidade ocorrendo aquele caos todo, muitos jovens ali, não cristãos, que nem passava pela cabeça deles uma perspectiva cristã de mundo, e jovens cristãos querendo respostas, e esses pastores indiferentes. E eu não digo assim, e foram todos que eu conheci lá na PUC. Eram assim. Eu nunca tive um pastor que me acompanhou, por exemplo, num estudo bíblico. Eu nunca tive um pastor que eu conheci que falou, olha, eu quero evangelizar com você. Nossa. Até puxar a orelha deles, inclusive. Mas... Então, Nossa, dá vontade de chorar ouvindo isso. Não, mas dá vontade de você. Eu já chorei algumas vezes na PUC por ver algumas dessas situações. Não é? Exatamente. Então, acho que é importante que o pastor tenha uma postura de que a universidade, ela
é uma etapa que muitos jovens vão passar e eles precisam ser preparados para ela. É importante que os jovens tenham os pastores tenham essa consciência que parte do rebanho deles vai entrar nessa instituição. É importante que ele prepare esse rebanho para que entre nessa instituição e seja a luz ali. Ô Rafa, e é impressionante isso, né? E isso, estava falando com meu marido ontem, como a gente vê as questões, o cristianismo, ele ser levado por ventos de doutrinas, né? A gente vê assim acontecendo uma realidade do que aconteceu nos Estados Unidos, a gente vê agora acontecendo às vezes por questões políticas, enfim, e como a gente precisa de adoradores. Por isso que Deus fala que procura adoradores em espírito e em verdade. Você vê, um dia eu também chorei. Você falou, eu acho tão bonito, eu acho que o homem, quando ele é homem de verdade, assim que ele tem a masculinidade de Deus bíblica, ele fala, meu, chorei por isso, o homem não tem vergonha de falar, chorar, eu acho que isso é incrível. Eu vi o Rafa falando, meu, eu lembrei de uma cena que uma vez eu vou falar, eu chorei uma vez, vendo a realidade dos cristãos que estão namorando, tipo, e levando uma vida como se fosse, né, no mundo, assim, namorando sem temor, assim, sem santidade, sem medo. E aí eu lembro que eu chorava por esses jovens, falava, Deus, que eu toca para que eles se conscientizem, né, mudando um pouco do tema, do assunto, mas dá vontade de chorar. A gente tem que chorar por isso, a gente tem que clamar, deitar aos pés do Senhor, aos pés da cruz, para que isso seja de forma diferente. É lamentável, Rafa, ouvir isso de alguém que está lá dentro, e ouvir que pastores vão em busca de um canudo. Que desperdício, porque os anjos anelaram para escutar no nosso lugar, né? Sim. Eu sou feliz, Rafa, porque pessoas como você no meu caminho são resposta de oração, porque um dia eu clamei ao Senhor e pedi que eu queria andar com homens tementes, homens apaixonados por Cristo, que quisessem levar ele, não aparecer, porque quando mais a gente quer sumir, né, e fazer por Cristo andar, e parece que Deus bota ali, e a gente sabe que essa não é a motivação, bota a gente evidente, né, e essa não é a motivação do coração, mas é gostoso quando a gente se encontra nos corredores e a gente vê que existem essas pessoas, né? Que nem você falou que não existia nenhuma. É muito gostoso. Eu fico feliz de poder compartilhar isso para que esses Rafas que existem por aí sozinhos, né, infiltrados aí, se levantem e saibam que não estão sozinhos, sabe? Que existem jovens na universidade que querem que Cristo seja visto, né, Rafa? Sim, com certeza. Isso porque eu nem falei dos pastores que eu vi que se desviaram da fé quando estavam na universidade, porque eu também conheci alguns. Aí a gente vai chorar aqui, né? Aí a gente chora. Com certeza. Mas, infelizmente, conheci vários. Infelizmente. Isso é permissão de Deus também, né? Um propósito em Sim. tudo, né? E agora, Rafa, eu quero perguntar, então, lá, a cereja do bolo, o que você fala para os jovens que estão na universidade? Falamos para os pais, para os professores, mas, assim, o que você fala para os jovens que estão na universidade? Os cristãos, principalmente, né? Para os jovens, vamos lá. Primeiramente, como eu já falei aqui anteriormente, isso vale para você. Se prepare muito, especialmente antes de você entrar. Intelectualmente, espiritualmente, com oração, com leitura da palavra. Porque não digo só universidade, qualquer local que você entrar, neste mundo, você vai encontrar oposição à sua fé. Qualquer local que você entrar neste mundo, qualquer instituição que você fizer parte nesse mundo, você vai encontrar oposição à sua fé. Universidade não é diferente. Às vezes agrava por alguns aspectos, mas não é diferente de outras instituições. Então, se prepare espiritualmente, com muita oração, leitura da palavra. Você vai entrar no ambiente acadêmico, então procure livros teológicos bons, livros de autores bons autores que vão te dar uma boa consolidação da tua fé, vão te dar um bom embasamento para a fé que você segue. Quando você entrar na universidade, primeiramente, não esqueça que você está lá, dentre outras coisas, para cursar um curso. Então, seja um bom aluno lá dentro. Faça as atividades com empenho, com seriedade, para que você dê um bom testemunho nessa área, para que as pessoas te vejam como um aluno empenhado, como um aluno sério, até você não dar um mau testemunho nesta área também. Então, desenvolva tudo com empenho, até atividades que você discorde muitas vezes, dependendo de quais sejam aquelas que te mandem fazer, mas faça com empenho, sempre para tirar boas notas, para que alunos e professores te vejam com bons olhos. Terceiro ponto,
você vai estar num ambiente frutífero para a missão. Você vai estar com pessoas que vão estar com você todo dia, e são de 30, 40 pessoas todo dia. Tente se relacionar com elas sem que você se deixe ser influenciado por elas. Tente andar com elas sem que você se deixe levar pelas ideias delas. E aí, se você for bem preparado espiritualmente, se você for bem preparado intelectualmente, você vai conseguir ter essa solidez para isso. Ande com elas e tente evangelizá-las no decorrer da caminhada, sempre respeitando, ouvindo, não sendo também aquele evangelista agressivo que mal ouve a pessoa e já vai falando, pregando, mas também não seja aquele que ignore e deixa o evangelho para segundo plano. Faça amizade, normalmente você vai ter tempo para isso, você vai ficar em média 4 anos, 3, 4 anos com aquela turma. Faça amizade, olhe para aquelas pessoas e tente pedir ao Espírito para que no momento certo você consiga falar de Cristo para elas. Então, outro passo, há muitos grupos de cristãos em universidades, há diversas instituições que trabalham com evangelizações nas universidades. Se você conseguir encontrar uma na sua universidade, se achegue a esse grupo. Você tem a ABU, Aliança Bíblica Universitária, você tem a Cruzada Estudantil, você tem o Dunamis Pocket, todos que eu lembro em mente. Se não tiver nenhum desses grupos estruturados, tente encontrar cristãos lá dentro e ande com eles. Isso também ajuda muito, muito para a edificação da fé. Um dos momentos mais legais que eu tinha na universidade era quando eu conseguia me reunir com os meus amigos cristãos e a gente ficava lá batendo papo sobre coisas da vida e você andava com outros jovens com uma perspectiva cristã que nem a sua, que estão no mesmo ambiente que você. Isso é muito legal. Então, se você se preparar bem espiritualmente, intelectualmente, se você, ali na universidade, tentar ser um bom aluno, conseguir cumprir muito bem suas tarefas, se você andar com jovens cristãos que tenham a mesma perspectiva que a sua, você com certeza vai conseguir passar por esse período ainda com a sua fé. Pode ser que tenha lutas, pode ser que tenham dificuldades ainda, mas você vai conseguir passar na sua fé como alguém fiel a Deus, como alguém que vai manter a sua fé, vai guardar a sua fé, e você vai chegar no final do seu curso com aquela perspectiva de que você combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé naquele ambiente. Nossa, estou quase chorando aqui, estou me segurando. E uma coisa que eu queria falar, não desperdice, não endureça o coração quando você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Rafa, a gente vê a história linda de Deus fazendo, porque ele ouviu, chegou no final do curso, esse testemunho lindo, e ele falou, meu Deus, eu andei até aqui, cheguei no final e não fiz nada. E ele quis voltar, ele ouviu a voz e mudou. Então, se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, não endureça o seu coração e mude, siga essas dicas que o Rafa falou, porque às vezes há algo grande que Deus quer fazer na sua vida, como ele fez na do Rafa, e você pode estar sendo escolhido do Senhor para fazer isso, então não desperdice esse privilégio, né, Rafa? Com certeza. É muito gostoso poder olhar para isso. E como foi para você assim olhar isso, Rafa, e ver que você conseguiu voltar lá? É que essa pergunta é quase, né, quer dizer o que foi para você. A gente sabe que foi para você, mas é gostoso porque pode proliferar frutos, né, Rafa? Sim. Assim, mas você viu que voltou lá daquela primeira parte que você viu e, poxa, passou o tempo. Às vezes a gente não tem tempo de recuperar isso que perdeu, sim, né? Você sentiu que você conseguiu? Qual é a sua sensação diante de Deus que você conseguiu, tipo, talvez recuperar aquilo que você não tinha feito um tempo atrás? Minha visão é bem semelhante ao que o Francisco de Assis falou uma vez. Eu sei que eu poderia fazer muito mais, mas eu fico muito feliz pelo pouco que eu consegui fazer, apesar dos meus defeitos e pecados. Então, o pouco que eu trabalhei, o pouco, digo, na minha perspectiva de trabalho, que eu poderia ter feito muito mais. Eu sou um ser humano muito falho também. Eu queria ter toda a fidelidade que ele já falou de início que eu tinha. Eu queria ser muito mais fiel. Né? Eu não me considero essa pessoa tão fiel assim. Eu gostaria de ser muito mais do que eu sou. Mas aquilo que eu consegui fazer nas limitações que eu tinha, desculpa, acabei batendo aqui. Nas limitações que eu tinha, eu fiquei muito feliz fazendo. Trabalhar para Deus
em um ambiente que Deus me designou a trabalhar, para mim foi muito edificante, para mim foi muito engrandecedor. E assim, se você tem esse chamado, eu incentivo muito a você que você também faça, também meta ali a pá e comece a trabalhar no arado, porque vale muito, muito a pena. Eu sei que as universidades são um ambiente, muitas delas, não digo todas, mas muitas são um ambiente muito difícil, dependendo do curso que você tenha. No meu curso, por exemplo, em muitos dos meus cursos como o meu, de Ciências Humanas, a perspectiva é muito mais materialista, é uma perspectiva que, enfim, não é uma igreja, então eles não são obrigados a seguir a perspectiva cristã, né? Por mais que a universidade tenha sido criada de início pelo próprio catolicismo, então pela própria igreja cristã, mas posteriormente ela se secularizou. Eu não vou entrar muito nisso aqui porque o tempo não permite, mas... A gente podia voltar a falar disso um dia mais pra frente, Pode né? ser, pode. Oba. Para mim o convite está aberto, para mim Oba. pode chamar que eu venho. Oba. Mas há cursos que são meio difíceis mesmo, tanto pela perspectiva que é passada nos cursos, como pelo próprio ambiente. Toda universidade que se presta tem diversos barzinhos e baladinhos do lado, então você está ali com uma turminha da tua idade, tem um barzinho aqui do lado, aí o pessoal chama, vai lá pro barzinho, vem com a gente. Aí se você vai pro barzinho, é muito difícil muitas vezes você segurar uma postura cristã ali naquele barzinho, naquela muvuca toda. E aí muitas vezes muitas vezes é comum que muitos jovens acabem indo na onda da sua própria turma e acabem também participando das festas e participando de todo aquele ambiente ali que há ao redor das universidades, ou lá dentro mesmo, você vai ter aqueles jovens com uma perspectiva que nem sempre dialoga com a sua fé. Então, às vezes, é comum que muitos jovens se influenciem, Aí, às vezes, quando é um combo, né? Porque a universidade, muitas vezes, é esse combo. É a fala do professor que, muitas vezes, não bate com a sua fé. São os jovens que você vai andar todo dia com eles, que também tem uma perspectiva diferente da sua fé. E tem um ambiente ao redor que te convida a uma vida que também não se relaciona com a perspectiva da sua fé. E você vai ter que lidar com esse combo. Então, eu entendo que esse combo, de fato, não é muito fácil de lidar muitas vezes. Mas, para mim, eu, particularmente, Deus sempre me Fortaleceu. Não é que ele sempre me chama a estar nesses ambientes mais caóticos, nesse ambiente que você fala, aqui é muito difícil. Eu sempre tenho uma vontade espiritual que surge de eu estar lá. Então, eu sempre digo, não, apesar do ambiente caótico, apesar do ambiente que muitas vezes não é um desincentivo a você viver sua fé, você tem como viver sua fé mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a um ambiente que muitas vezes não dialoga com a tua fé, ou pelo contrário, te incentiva a desviar do caminho. Dá para seguir, e é muito bom porque você tem aquela perspectiva do tipo, olha, apesar de eu estar aqui, a fidelidade a Deus foi muito maior. É aquela coisa bem de Daniel na Babilônia, sabe? Você consegue viver com muita dificuldade, claro, não estou dizendo que para mim ou para outras pessoas é super fácil e simples, mas essa perspectiva de que, olha, continuei fiel, apesar de, é algo assim que, para mim, é muito edificante. Tanto para eu andar, tanto para mim estar nesses ambientes, quanto para eu incentivar outras pessoas a continuarem na fé nesses ambientes. Então, para mim, o período que eu passei na universidade foi muito edificante. Uou! Meu marido tem uma pregação que ele fala que há prazer na santidade. A gente fala muito nisso. E há prazer, mesmo você andando assim, você não se permanecer fiel, há prazer na santidade que nenhuma outra curtição, qualquer coisa do mundo vai te dar. Sim. Que é o que Deus dá. E só quem experimenta isso, você precisa se posicionar, atender um chamado, né, Rafa? É você entender o seu chamado. E isso é importante. Eu acho que a gente tem que clamar ao Senhor para entender qual é o nosso chamado, né? E mesmo que não ficar claro, vai caminhando fiel, né? Vai caminhando fiel, que se Deus vai te levar, Ele vai te conduzir, Ele vai te fortalecer, capacitar, né? Isso é fenomenal. Com toda certeza. Ô, Rafa, eu quero aproveitar para ler aqui os comentários. Humberto Lessa falou que Deus abençoe esse ministério com formato de igreja, que busca alcançar flechas poderosas nas universidades para a continuação do Evangelho. Que o Senhor Jesus esteja sempre cuidando das sementes. Amém. Amém. Obrigada, Humberto. A Delva falou também que Deus te abençoe nesse seu ministério, Rafael. Amém. A Delva, obrigada, Delva.
O Humberto falou que a palavra de Deus dê muita força ao Rafa, sustentando no espírito, para que nesta luta qualquer projeto de destruição do inimigo jamais prospere. Amém. Amém, Humberto, obrigada. E o nosso querido pastor Nilson Júnior. Nilson. Querido, falou parabéns pelo programa e pelo tema. Abração, Lídia e Rafa. Abraço, Nilson. Pastor, querido. Vitória Davi, botou um monte de carinha chorando, assim, um monte de mãozinha de oração, linda, é verdade, eu também tô aqui, Vitória, desse jeito, assim, eu tô me segurando. A Maria Trindade falou, muito obrigada por compartilhar essa matéria maravilhosa. Meu irmão, que Deus te abençoe sempre, que o Espírito Santo seja o seu companheiro. Muito edificante. A Débora, minha irmã, falou, que programa, botou as mãozinhas assim. A da Vitória confirmou, verdade, Débora. Luiz Otávio, bom dia. E é isso, gente, tem muita coisa boa. A conversa com o Rafa é sempre desse jeito. Eu agradeço a Deus por poder compartilhar com você essas conversas, essas pessoas que a gente encontra aqui, às vezes nos bastidores, nos corredores, em avanço missionário. Já tivemos o privilégio, né, Rafa, de fazer avanço junto ao acampamento. E a gente pode conversar. E isso é importante, de estar junto com pessoas, né? Com certeza. Tementes a Deus, igual você falou, né, Rafa? É muito importante isso. Ô, Rafa, eu não tenho palavras para agradecer a Deus pelo que Ele faz. Eu digo que nós somos espectadores da graça de Deus, porque eu também, eu não mereço nada e nem quem sou eu para estar aqui falando dessa coisa divina que é o que Ele faz, né? Nossa. Mas nós somos meros espectadores e gratos. Eu sei que nós somos apaixonados por Cristo e eu quero te agradecer. Assim, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você tem sido mesmo luz. E não é para te engrandecer, a gente sabe disso, que não são grandes homens aos olhos de Deus, são pequenos homens aos olhos de Deus, né? E te agradecer muito, porque sempre que a gente conversa com você, a nossa vida é edificada. Continua assim, que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente aonde você for. E eu fico feliz por encontrar pessoas como você. E te agradecer por vir aqui, dedicar seu tempo precioso, vir aqui, que seja o primeiro de muitos. E pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, por favor. Bom, mensagem para dois públicos. Tá? Primeiramente, para o público que vai entrar na universidade. Reiterar aquilo que eu tenho falado aqui no decorrer dessa manhã. Se prepare espiritualmente, se prepare intelectualmente, tanto para você passar por essa etapa, sempre sendo luz, porque isso vai valer para a universidade, vai valer para o seu mercado de trabalho, vai valer para todas as áreas da sua vida, para todas as instituições que você entrar, você vai ter que ter esse preparo anterior. Então, faça isso. Segundo, é para aqueles que estão ali vendo e têm essa vontade de evangelizar nesses locais. Eu sou um sujeito extremamente falho, fraco, pecador, assim. Sei que isso é meio frase clichê de cristão, mas é a mais pura realidade. É verdade. No juízo final, vocês vão ver ali meus pecados, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas eu digo que até para mim, esse jeito tão falho, Deus usa, com certeza Deus pode usar você, qualquer pessoa. Porque justamente quem vai te usar é um ser perfeito, santo, imutável. É essa pessoa que vai te dar esse poder e autoridade para você evangelizar em locais difíceis, seja universidade ou qualquer outro. Então, se você tem esse chamado, se você tem esse propósito, confia nele e vai. Confia nele e vai, porque Jesus vai estar com você até a consumação dos séculos. Ele não vai te largar lá. Ele não vai te deixar lá sozinho. Ele vai estar com você em todos os momentos. Então, confia nessa promessa, que é uma promessa divina, é uma promessa muito clara na Bíblia. Confia nessa promessa e vai seguir teu chamado, fazer o trabalho que Deus te designou a fazer. Nossa! Eu fico sem palavras, gente, não tem como. Rafa, se alguém quiser conversar com você, conhecer mais, pode seguir lá no Instagram, falar com você no Instagram, você responde, pode? Pode. Eu até desativei o meu Instagram por esses tempos, eu ia trabalhar nele de novo mês que vem, mas se você quiser, você pode entrar em contato comigo lá, @RafaelDaGama. Pode me seguir lá, a gente pode entrar em contato comigo pelo direct. E a partir, inclusive, do mês que vem eu volto a atualizar meu Instagram. Eu uso muito, sou bem ativo no Instagram. Porque eu dei uma paradinha nesses tempos, mas eu sou bem ativo. E mês que vem eu vou voltar a ser ativo. Mas se você agora quiser falar comigo pelo direct, pode falar lá que eu te respondo.
É a sua rede preferida? Tem algum É a outro principal. que você... É a principal. É a principal. Tá, Rafael da Gama, ó, tá aí aparecendo, gente, @Rafael da Gama, o Instagram do Rafa, se você quiser. E pode seguir que os stories dele vão edificar sua vida, isso eu te garanto. É muito bom, é muito interessante e divertido e gostoso. Rafa, obrigado, amigo, que Deus te Eu que abençoe agradeço, muito. minha amiga. E é muito bom caminhar com você. Que Deus digo continue mesmo, nos hein? capacitando. Amém, amém. Amém. E até a próxima. Vamos fazer outro falando Com disso. certeza, pode chamar que eu venho. Não tem... Ai, Pra que mim, o convite maravilha. está feito, pode chamar que eu venho. Fechou, combinado. Ó, gente, se você perdeu, quer assistir de novo, quer depois compartilhar com alguém, vai estar lá no canal do IPP Play, esse programaço que aconteceu aqui hoje. Sou muito grata a Deus por isso. Então, vai lá no IPP Play, que você pode encontrar todos os programas feitos aqui na IPP TV, tá bom? Se você não conhece ainda, assiste esse vídeo. Vamos assistir juntos esse vídeo do IPP Play. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Muito bom, tá vendo? Se perdeu, esse programa vale a pena assistir de novo. Eu quero assistir de novo. Se você perdeu, assine lá, assiste lá, né? Busca lá no canal IPP Play. E também se inscreve lá, porque cada vez que entrar um conteúdo novo, você vai ser avisado e pode maratonar aí, se você quiser, tá bom? Vamos lá para o nosso ponto de vista de hoje com a Vivi, que vai falar do terceiro tipo de biotipo de corpo, para você poder escolher suas roupas melhor, para que tenha um caimento legal com o seu tipo de corpo. E ela vai falar sobre o biotipo oval. Então vamos lá para o nosso ponto de vista sobre moda hoje com Vivi Valverde. Oi, tudo bem? Olha eu aqui outra vez. Olha, gente, estou tão feliz porque a gente está tendo um resultado muito grande e esperado de pessoas me perguntando nas redes sociais sobre a questão dos biotipos e de outras dúvidas também. Então, para quem está chegando agora e não sabe o que está acontecendo, eu sou a Vivi Valverde, consultora de imagem, moda, estilo, comportamento, visagista, entre outras coisas que eu não vou contar meu currículo inteiro para vocês aqui, né? Mas para vocês saberem que o nosso programa, o ponto de vista está recheado de novidades. E a gente está fazendo uma série aqui, para vocês que não sabem, falando sobre biotipos. O que é biotipo, Vivi? Eu não acompanhei, eu não sei o que é. Então eu vou incentivar você a olhar, assistir os programas anteriores, para você saber acompanhar essa série de biotipos que fala sobre o seu tipo de corpo. Qual é o seu tipo de corpo? Você é ampulheta? Você é oval? Você é retangular? Você é um triângulo invertido? Você é um triângulo? E tudo isso vai deixar você assim meio confusa. Poxa vida, Vivi, eu não sei o que é isso. Assiste o primeiro programa, os dois programas atrás, que você vai saber e você vai entender o que é. Porque todo mundo tem um biotipo, né? Tem um tipo e todo mundo tem que saber que, baseado nesse biotipo, você precisa usar roupas que te deixam adequada. Não tem aquela peça de roupa que você achou linda, maravilhosa e que você coloca no corpo e você fala: não ficou bem em mim, não ficou legal, não gostei, não tem a ver comigo. Por quê? Porque você tem um tipo específico de corpo que aquela roupa não vai te dar caimento, não vai harmonizar com o seu corpo. Então você precisa conhecer esse biotipo, saber qual é, para você conseguir
fazer um alinhamento e saber exatamente quais os tecidos, quais as roupas que você precisa usar para harmonizar o seu corpo, para verticalizar, deixar você mais alta, mais baixa, com o pescoço mais longo, ou esconder aquele bracinho. E aí mais pra frente, depois dessa série de biotipos, nós vamos falar das dicas de como disfarçar a barriguinha, como alongar mais o meu pescoço para aquela pessoa que tem o pescoço mais curto. Então tudo isso está inserido dentro dessa série que fala sobre biotipo. E hoje vamos falar daquele corpício que todo mundo tem dificuldade de vestir. Que fala que nada serve, só usa legging com camiseta grande para disfarçar, achando que está mais magra, que é o que resolve, que mostra menos as proporções, que usa calça skinny, que faz tudo errado. Esse corpício que eu estou falando é o oval. Que normalmente o corpo oval, ele tem os quadris e os ombros na mesma proporção. Cintura mais larga, ênfase na proporção horizontal, silhueta arredondada, pernas bem torneadas e geralmente são aquelas que estão acima do peso. Lógico que se você está acima do peso, você está com um corpo oval. Isso não te impede de emagrecer e de criar um outro corpo. A gente não sabe, muita gente tem feito procedimentos estéticos, muita gente tem feito cirurgia bariátrica e você percebe que ao longo dessa caminhada o corpo vai mudando e aí vai mudando o seu estilo também, né? O seu estilo vai mudando o formato do seu corpo, as roupas que você vai usar. Então é importante você conhecer o seu corpo e neste caso o corpo oval para mim, como consultora de imagem, não é o mais difícil, tá? Mas ele é difícil sim, porque normalmente a pessoa que está acima do peso, ela tem uma série de preconceitos com ela mesma. Ai, não gosto de mostrar meu braço. Ai, eu tenho muito busto. Ai, minha perna é muito grande, eu tenho um volume enorme na barriga. Mas não é a legging que vai resolver o seu problema. Né? Eu falo isso para minha mãe, que eu brinco muito com ela, porque a minha mãe, ela é um pouquinho acima do peso, ela tem um corpo oval e eu falo, mãe, pelo amor de Deus, para de usar legging e camisetão, porque quando você usa legging e camiseta maior, uma blusa maior, é quando você realmente mostra as proporções que você tem e valoriza exatamente aquelas que você não gosta de mostrar. Então hoje, vocês vão falar assim, Vivi, como eu posso harmonizar a minha silhueta? Vamos falar de uma forma mais bonita, né? Como eu posso me vestir melhor? Simples, precisamos afinar você e alongar você. Precisamos chamar a atenção para o rosto ou para as áreas mais finas do corpo, como pulsos, colos, tornozelos. Mas como eu faço isso? Então, dicas para a vida, anotem que a lista é grande, mas é super válida e vai trazer um resultado assim incrível para vocês. Porque eu conheço várias clientes minhas que já fizeram consultoria de imagem comigo, que elas se aceitam como elas são, não querem fazer cirurgia bariátrica, elas estão bem consigo mesmo, elas só querem aprender a se vestir melhor, de forma adequada. Então elas anotaram, elas aprenderam a se vestir e aí é claro que não são somente essas dicas, tá? Porque isso tudo na consultoria de imagem é um contexto. E depois eu vou falar para vocês da dica de como vocês começam uma consultoria de imagem, na minha opinião, tá bom? Então vamos lá? Pegou o papelzinho aí, caneta, anota, porque eu vou dar dica do que usar, como usar e o que evitar, tá bom? Então, ó, dicas para a vida. Né? Usar blazer, casacos e cardigans abaixo do quadril, tá? Usar decotes V, decote U ou transpassados ou camisas sempre abertas.
Quando eu falo de camisas, eu falo de camisas de tecidos mais fluidos, porque normalmente a pessoa que tem o corpo oval, ela tem mais busto, ela tem mais braço, ela tem mais tudo, né? Então você não pode colocar uma roupa de um tecido mais estruturado como esse que eu tô aqui. Tem que ser uma peça mais fluida, né? Tem que ser uma peça, né, daquela que tem caimento, que você coloca no corpo. Ele parece que dá aquela sentadinha, né? Então, eu já falei do decote V, decote U, transpassado. Usar acessórios longos para alongar, porque se você tem mais busto, certamente você vai ter menos pescoço. Normalmente a pessoa de corpo oval que eu tenho avaliado, ela é mais gordinha aqui. Então evite usar aquelas chokers, correntinhas coladas no pescoço ou colocar uma echarpe enrolada no pescoço, não. Coloca aquela echarpe na vertical, aquele colar longo, deixa o colo mais à mostra, para disfarçar esse exagero que às vezes você acha que tem aqui na frente, às vezes nem é. E aí mais uma dica, né? Além de tudo isso aqui na parte de cima, o importante é você ter um sutiã adequado, de alça mais grossa, mais grossinha aqui na parte de trás, tenha, que a gente fala, um bojo mais oco, sem muito volume. Isso tudo vai fazer uma diferença muito grande, vai disfarçar aquilo que tanto te incomoda, né? E vamos continuar aqui então, ó. Falei de usar, né, acessórios longos e não é só aqui, tá? O brinco também. Coloca sempre na vertical. Roupas com estampas na vertical também ajuda muito, as listras. Não usar aqui na parte de cima aquelas estampas grandes, porque quando é muito grande aumenta ainda mais aquela sensação de aumento de volume. Você olhando você já percebe, fala, nossa, como ela tá mais fortinha, né? E essa palavra, nessa frase, a gente não quer ouvir nunca, porque às vezes a pessoa também está acima do peso, não é porque é o que ela quer, às vezes é uma questão de saúde. Então, a gente precisa aprender a valorizar o corpo que nós temos, tá bom? Então, roupas escuras na parte de cima é sempre bom, mas, gente, preto não emagrece. Todo mundo pensa que o que emagrece é a gente parar de comer, o que eu brinco, né? Parar de comer besteira, parar de comer chocolate. Tô brincando. Mas preto não emagrece. Então, você precisa usar cores. Tem as cores adequadas. Se você não sabe qual é a sua cor escura adequada, faz uma coloração pessoal. Que a coloração pessoal vai te dar indicativos de quais cores adequadas que vão se harmonizar com você, porque elas vão refletir no seu rosto. E se você não sabe o que é coloração pessoal, depois eu conto para você, porque lá nos nossos primeiros programas, quando nós estreamos o Ponto de Vista, a gente falou um pouquinho sobre coloração, sobre cores, e é super interessante você saber qual é a melhor cor que se adequa a você, tá? Então, você também tem que usar mangas 3/4, que é o ideal, porque a pessoa que está mais acima do peso, normalmente ela tem um braço mais avantajado, não gosta de usar alcinha ou regata. Então usa aquela manguinha 3/4, super fofa, vai disfarçar bem aquilo que você não quer mostrar demais. Né? Mulheres de pernas torneadas devem valorizá-las com saias e vestidos midis. Não vai sair por aí com uma mini saia, né? Uma sainha acima do joelho, porque não vai ficar legal, né? Você vai se sentir mal e você vai perceber que você está mostrando um pouco mais daquilo que você realmente não quer mostrar. Porque às vezes a gente acha, vou colocar uma saia mais curta para me sentir um pouco melhor, porque você vai se sentir um pouco mais magra. Não faz isso. Não faz, porque quanto mais a mostra, mais o volume que você quer esconder vai aparecer, que é o caso da calça legging que eu acabei de falar para vocês, né?
Então, saias e vestidos mídios vão ficar elegante. Aqueles vestidos transpassados, aqueles de modelagem X que a gente fala, que tem, parece que passa uma faixa aqui, que ele vai dar a sensação de criar uma cintura para você, porque o oval ele é assim. Então você precisa criar uma cintura. Então é importante você colocar aqueles vestidos cachequer, vestido em formato X. Você pode colocar, a gente fala para evitar o tubinho, mas tem uns tubinhos, inclusive eu vou deixar aqui a foto para vocês, que ele tem os desenhos geométricos, o corte na verdade dá a sensação de que está fazendo uma cintura. Esse sim é o mais adequado, mas procura usar ele mais midi, embaixo, né, para dar essa sensação de acinturada. Então vai ficar muito lindo. Use muito calças retas, porque quem tem o corpo oval tem muito isso aqui, ó, né? Então você, com a calça reta, você vai alinhar, você vai ficar mais harmonizada com a parte de cima, né? Calça reta, a calça flare, uma pantalona de tecido mais fluido, né, com voluminho embaixo. As calças mais soltas, elas deixam você também mais confortável, não vai criar volume, porque na verdade você está harmonizando tudo. Você vai usar sempre roupas mais fluídas em cima, vai esquecer daquelas batas, vai esquecer daquelas blusas de moletom enorme, vai esquecer da calça legging e vai começar a usar roupas adequadas, aquelas que vocês realmente vão se sentir maravilhosas e adequadas. E aí sim vocês vão começar a conhecer o corpo de vocês, tá? Lenços e pashminas eu já falei, sempre usando na vertical, não faz nenhum tipo de amarração. Quanto menos volume aqui, melhor. Quanto menos volume aqui, evita babado na manga, evita manga princesa, evita tudo que tem volume, babados aqui. Não use babados. Roupas aqui na parte de cima mais leves, mais fluídas, estampas menores. E na parte de baixo eu já dei a dica para vocês, esqueçam a legging, tá? E o que é legal, gente, aí vocês vão me perguntar, mas Vivi, sapato, né? Porque sapato, para uma pessoa de mais, com mais proporções, elas querem o conforto. Então, se você é baixinha, procura usar aqueles tênis mais flatform, com solado mais grosso, usa mais uma Anabela, um salto bloco mais confortável, mas não tão maior. E se você gosta de sapatilha, sempre, dica para a vida, os de bico fino, que são mais elegantes, vai te alongar também, vai ajudar nesse processo de harmonização do seu corpo, tá? E aí, olha só, eu falei que a lista era grande, né? Eu vou contar para vocês o que vocês devem evitar. Nessa nossa conversa, eu já falei algumas coisas, tá? Mas olha, vestido tubinho, eu falei que é aquele liso, não. Colares curtos, calças e blusas muito largas. Evite afunilar principalmente as pernas, né? Aquelas que amam, já falei, ó, aquelas que amam legging de novo, né? E que acham que elas emagrecem, não use legging de novo. Eu vou fazer tipo como se fosse uma repetição na cabeça de vocês. Evitem a legging, tá? E já falei dos volumes, já falei dos bolsos, dos bolsos grandes. Tem gente que adora uma calça com bolso grande aqui atrás. Normalmente a pessoa que tem proporções maiores não pode usar bolsos muito grandes, porque os bolsos grandes na parte de trás, eles geram um volume, ou seja, vai aumentar ainda mais a parte de trás, né? E é isso que vocês querem evitar. Então, dos sapatos eu já falei, né? E bora arrasar, mulherada, porque depois dessas dicas que eu acabei de dar para vocês, não tem como errar no look, né? Vamos ver se vocês acertam? E olha, fica aqui de novo, como todo o programa eu falo, o meu Instagram, Vivi Valverde oficial.
Curta a página, lá eu também falo das proporções bonitinho, tem o meu contato. Se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo comigo, quiser esclarecer várias dúvidas que você tem sobre o seu biotipo, eu estou super à disposição. E fica aqui com a gente, porque vem mais aqui no Ponto de Vista e falo mais. Avisa a amiga, aquela que você sabe que ela tem dúvidas de como se vestir, por que ela nunca acerta, ou por que ela está com dificuldades, ou então que você quer que a sua amiga fique tão bonita quanto você, com o aprendizado que você está tendo aqui conosco. Faz isso, convida a sua amiga a assistir aqui na IPP-TV o nosso quadro Ponto de Vista. Vai ser um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? Um beijo, meninas! E se liguem no próximo programa, hein? Que eu vou falar do próximo biotipo. Até mais! Muito bom, Vivi. Sempre muito bom ouvir as dicas da Vivi, né? A gente aprende tanto, né? Dicas preciosas aí no nosso ponto de vista. E agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É verdade, uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto, né? É estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, né? Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis. Se você está pensando em remodelar o ambiente onde você trabalha, aonde você mora, ou desenvolve coisas novas, né? A Qualivinil, além de ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site, ela produz tintas da melhor qualidade. A gente sabe que isso precisa, na hora de reformar, de pintar, tem que ser uma tinta boa. E é por isso que a gente indica, né, quem a gente confia. Se a gente não confiar, a gente não indica. E a Qualivinil é qualidade e atitude. E a nossa dica para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil, nossos parceiros aí de caminhada, né? A gente recebeu muitas reformas aqui da Qualivinil nos estúdios da IPP-TV e deu esse diferencial, né? Muitas pessoas chegam aqui e falam, nossa, que estúdio incrível, que estúdio lindo, confortável, bonito, gostoso. É Qualivinil. Então fica a dica para você aí, para quem quiser reformar, né? Enfim, Qualivinil. Vamos lá, gente, para os nossos aniversários. Vamos ver quem está de aniversário hoje. Parabéns para o Alex Ribeiro, para o Alexandro Cavalcante, a Ana Maria de Oliveira, a Cecília Borges, a Isabelle Silva, a Maressa Martins, a Maria Luísa Amaral, o Miguel Simões. É pai do Gustavo, Miguel, é? Ah, não é. Pensei que fosse. Miguel Simões, a Shirley Aparecida, Thomas Barker, o Thomas, pastor Thomas, o Helder Dias e o Wilson Roberto de Lima. Que Deus abençoe muito vocês. Agradeça, comemore, né? Agradeça a Deus pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida. E que seja um ano novo muito abençoado, cheio de novidade de vida, né? Para a glória e honra do nome do Senhor. E que sejam muitos anos, né? Aí, se Deus quiser, abençoados por Deus. E você que está aí, que está de aniversário também, eu não falei o nome, receba também o nosso abraço com carinho aqui do Manhã IPP. Gente, é muito bom estar na companhia de vocês, na sua companhia. Quero agradecer muito o carinho, os comentários, a participação, por você abrir a porta da sua casa e deixar a gente caminhar juntos aí nessa manhã, nesse programa tão edificante. Tão edificante. Obrigada mesmo, um forte abraço. E amanhã eu estou aqui de volta para mais um Manhã EPP. Fica agora com Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix. E eu espero por você amanhã. Até lá, fiquem com Deus.